Bora lá então, hein, pessoal, mais um vídeo aqui, né? E hoje a gente vai falar sobre os jogos assimétricos. Ultimamente tá complicado, velho. Quase todos os jogos assimétricos que são lançados, logo depois de 1 ou 2 anos, né? O jogo morre. O Dead by Daylight tem culpa nisso? Bem, eu acredito que sim, né? Porque o Dead by Daylight, como é que eu posso dizer? Ele tem tudo o que o pessoal quer. Por mais que o jogo tenha vários problemas, né, de gameplay, não sim de gameplay, né, de balanceamento, vamos colocar, né, assim, que é bem melhor. Que de gameplay eu acredito que não tenha tantos problemas. Eu acho que é mais de balanceamento. Esse jogo tem muitos problemas. Bem, normal, ok. Só que ele compensa tendo muito conteúdo. E é por isso que o Dead by Daylight sempre acaba, pô, por ser o porto seguro de todo mundo. Por mais que lance um jogo assimétrico novo, a galera vai, joga, enjoa e volta pro DBD. Porque o DBD, ele tem tudo. Muitas licenças. O Chuck, como vocês estão vendo aí. Alien. Vai chegar o nosso querido Springtrap, né? Acho que é assim que fala, né? Vai chegar em breve. E, cara, provavelmente vai chegar também The Walking Dead, por aí vai. Então, é complicado algum jogo assimétrico bater de frente. Ah, vai lançar um jogo novo hoje, vou colocar aqui como exemplo, um jogo do do Ghostface. Vai lançar um jogo assimétrico do Ghostface. O pessoal vai querer jogar, vai lá, vai jogar, tudo bem, mas depois de um tempo a galera para de jogar e volta pro DBD. Por quê? Porque se você lança um jogo com apenas um killer e não tem mais nenhum outro, automaticamente o jogo, depois de um tempo, ele acaba. Entendeu? Ele acaba perdendo muito público. Não que ele vá morrer, né? Porque assim, depende de várias coisas para um jogo morrer, né? Depende da empresa também, né? Se ela vai continuar trazendo atualizações boas, né? Trazendo novidades e tudo mais. Aí, o jogo, por mais que ele perca bastante público, né? Depois de um tempo, ele ainda vai continuar vivo, certo? Mas em geral, na maioria das vezes, mesmo a empresa fazendo atualizações, jogos quando tem apenas um killer, assim, né? Famoso, ele morre. Por exemplo, o Texas. Recentemente, o Texas, né? Foi basicamente encerrado, né? Depois da atualização de maio, né? Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Depois da próxima atualização, né? Não sei se essa atualização já saiu, ela vai sair, né? Mas após a atualização de maio, o jogo não vai receber mais DLCs ou atualizações, certo? Ainda vai ser possível, né? Você jogar o Texas, certo? Igual era, né, com o Friday, né? Você poderia jogar o jogo, né, normalmente e tudo mais, só que não vai ter mais conteúdo. Então, basicamente, o jogo morreu. Eles só vão esperar um tempinho, né, para remover da loja, né, da Steam, depois eles vão remover, tipo, completamente. Não vai ter como mais nem jogar mais, né? Igual foi com o Friday. O Friday, ele ficou um bom tempo ativo, né? Sem atualizações, aí depois ele saiu da loja em um ano, depois no outro, eles desligaram, né, completamente, aí ninguém mais pode jogar o Friday. Aí vai acontecer a mesma coisa com o Texas. Eu fico triste, o Texas é um jogo legal, só que o problema do Texas foi igual aquele exemplo que eu usei no começo. Ele só tem apenas um killer famoso. Esse é o problema, né? Aí tu vai comparar com o DBD tem um punhado de killer, né, famoso, né, de licença e tudo mais, Survivor, isso e aquilo, né? Aí é complicado competir. Por mais que o jogo fosse legal, né, fosse muito bom, o problema do jogo é que ele tem apenas um killer. Aí não tem como competir, cara. Como eu disse, no início muitas pessoas vão jogar, vão testar, vão gostar do jogo, só que depois de um tempo, o que acontece? O jogo acaba. Tanto que o Texas, né, há um tempo atrás eu fui ver, né, o número de players que estavam jogando o Texas, cara, tinha apenas 500, acho que, não, 486 players, cara, jogando o Texas. Cara, muito pouco player, né? Eu estou olhando aqui agora, tem 367, né? Isso já era comum bem antes deles anunciarem, né, o fim do jogo. Esse jogo já não tinha muitos players. Tudo bem que depois que eles acho que colocaram, acho que foi na PS Plus de graça, alguma coisa assim, né? Aumentou o número de players, sim, mas nada demais. Porque assim, um jogo desse tamanho, com um personagem desse, né, do Massacre da Serra Elétrica, era pra ter um público bom, mas só que não dá. Não tem competição com o DBD, cara. O DBD, infelizmente, ele, nesse nicho de assimétrico, ele é único, ele vai se manter assim, acho que por muito tempo, certo? Aí tu pega, né, pra comparar, ó, vamos pegar aqui um outro jogo que não é bem assimétrico, né, porém
É mais ou menos na pegada, né? 4 ali, né, sobreviventes, né? Aí tem que sobreviver ali aos experimentos, né? Que é basicamente o killer, certo? Que é o Outlast Trials. O Outlast Trials, por exemplo, quando tem atualização, ele mantém um pico bem alto de jogadores, assim, né? Para esse estilo de jogo. Claro, como eu disse, ele não é assimétrico, não tem nenhum killer de licença, nada famoso. É apenas o Outlast Trials. Que eu joguei esse jogo, o jogo é muito legal. Ele mantém uma média de 1.600 players fora de atualização, né? E mesmo fora de atualização, ele mantém um pico ali, né? No caso, né, diário, aqui no caso, né, da última vez, deu 3.400 players. Quando atualiza, dá bem mais, eu acho. Acho que chega a 5, 6.000 players por aí, certo? Quando tem atualização nova ali de... Acho que tem passe lá também, se eu não estiver enganado. Aí dá bastante player, certo? Então, cara, eu acredito que as empresas, né, cara, né, quando for investir em jogo assimétrico, ela tem que ser inteligente, cara. Porque não adianta ficar fazendo jogo assimétrico com apenas um killer famoso. Não dá. E tem mais jogos também que foram desligados. Não foi só o Texas, né, que foi de arrasta pra cima. Por exemplo, o Killers... Como é que é o nome? Killer Clowns from Outer Space, né? T-Game, aquele jogo dos palhaços, por exemplo. O jogo já nasceu morto. Eu queria fazer gameplay desse jogo, que eu fiquei interessado nele, só que nasceu morto. Cara, tem apenas 10 jogadores jogando esse jogo neste exato momento. Porque tem como você ver aqui na Steam, né? Deve ter um pouco mais, né? Se você puxar ali, né? Acho que no console e tudo mais deve ter também. Deve ter um pouquinho mais. Só que, cara, 10 jogadores. Aí você vai ver o preço do jogo. O jogo custa, acho que, 107 fucking reais. Tudo bem que o DBD não é barato, acho que é 59, alguma coisa assim. Porém, já é metade do preço. E tá sempre em promoção. Agora, esses jogos aí assimétricos, tipo, tem um preço altíssimo e entra poucas vezes em promoção, certo? DBD tá, cara, sem promoção. Promoção de aniversário, promoção de não sei o que, não sei o que, não sei o que, sem promoção. DLC em promoção, isso aqui em promoção. Isso vai chamando bastante jogadores, certo? Então é mais um jogo aí que provavelmente, né, vai ser encerrado também, né? Vai desligar os servidores e tudo mais. Em breve esse Killer Claws aqui, é certeza, tá? E tem mais jogos, tá? Não foram só esses dois aí, os 2 jogos que sucumbiram, tá bom? Tem o nosso querido também, Friday, né? Que ele morreu não foi nem por culpa dos desenvolvedores. Quem foi o culpado mesmo foi a galera lá dos direitos do Jason, começaram a brigar, não sei o que, aí, né, deu merda que o jogo, né, tinha acabado, acho que, o jogo tinha acabado de ser lançado, aí deu esse jambrolhou aí lá entre os caras lá dos direitos, aí fudeu, né, não poderia mais lançar conteúdo novo, não poderia ter mais atualização, aí o Friday morreu foi por causa de direitos autorais, né, que nem foi culpa, né, cara, dos desenvolvedores, foi a galera que tinha lá, né, que tava brigando por causa dos direitos, né, do Jason. Aí agora resolveu tudo mais, né? Tem até um design novo do Jason, né? Vou colocar pra vocês na tela, que tá show também. Agora, eu espero que o Jason, em algum momento, né? Ele chegue no DBD, cara, que daí eu vou virar main Jason. O Jason é muito foda, cara. Pô, eu amo o Jason, cara. Esse killer, esse personagem, ele é muito foda. Nossa, eu amava o Friday, cara. O Friday era muito legal. Mesmo com o jogo morto, né? Eu entrava pra jogar lá, me divertia muito, cara. Era muito engraçado o Friday, certo? Muito foda. Outro jogo também que morreu foi o Home Switch Online. Esse jogo aí poucas pessoas conhecem. Eu trouxe algumas gameplays aqui no canal. É um jogo também excelente, né? Asiático, só que sucumbiu, né? Ele era pago, né? Era barato, só que ele sucumbiu, né? Mesmo depois, né, do pessoal fazer o lançamento, no caso, relançamento dele, né? Gratuitamente. Eles relançaram o Home Switch, né? Gratuitamente. E mesmo assim não adiantou. Fechou as portas também, morreu. Aí agora tem o quê? Tem o jogo do Fear the Reaper, que vai lançar também. É outro jogo aí que provavelmente... Infelizmente a gente sabe o que vai acontecer, né? Que deu até uma alfinetada falando que o DBD não é jogo de terror e tudo mais. E realmente, DBD já não é terror faz muito tempo. DBD é um jogo, né, de pega-pega, vamos, né? Deixar desse jeito. Acho que o DBD é um jogo de pega-pega, não é bem um jogo de terror, né? Isso daí ele tem razão. O DBD já perdeu o terror faz muito tempo, porque você vai entrar na partida, você é feito de danado. O Nemesis leva a paletada na cara e é estompado. Então o DBD realmente não é terror, pelo menos na minha opinião. A gente até pode fazer outro vídeo mais pra frente, certo? Mas esse cara aí do Fear the Reaper, né, que algumas pessoas conhecem, né, deu uma alfinetada falando que não era isso e tudo mais.
Ele vai lançar também, acho que é um V7, se eu não estiver enganado, um killer contra 7 sobreviventes, alguma coisa assim. E vai dar merda. Provavelmente esse jogo aí, né, eu vou trazer gameplay dele, eu torço para que o jogo dê bom, que, tipo, assim, que faça um sucesso, né, cara, mas, cara, é improvável. O jogo, ele não vai ter, aparentemente, nada licenciado, né, inicialmente, vai ser tudo original. Isso é um problema? Claro que não. Só que, para competir com o DBD, você precisa ter algo licenciado nesse nicho de assimétrico. Você não pode só... Ah, um jogo assimétrico sem nada licenciado. Esquece, não vai dar certo, infelizmente. Essa é a realidade, cara. A única forma do DBD ter um competidor, né, cara, de verdade, assim, né, um jogo que fala, caramba, os caras da Behavior têm que começar a trabalhar, melhorar o jogo e tudo mais, é se alguém investir, né, pesado em fazer um jogo assimétrico, né, semelhante ao DBD, assim, certo? Com sobreviventes e tudo mais e killers, só que colocar todos os killers licenciados que não tem no DBD nesse jogo. Aí o DBD, né, ficaria, né, um pouquinho ansioso, né? Porque pensa só, imagina um jogo onde tem todos os killers que não tem no DBD, killers licenciados. A Freira, a Annabelle, né? E por aí vai. Imagina um jogo assimétrico desse. O pessoal ficaria dividido. Às vezes o pessoal poderia jogar o DBD um pouquinho, aí depois jogava o outro. Ou às vezes a galera saía do DBD pra jogar o outro, porque teria vários conteúdos novos que não tem no DBD, entendeu? Então a única forma de você competir com o DBD atualmente é fazendo isso. Criando um jogo assimétrico, onde tenha um monte de coisa licenciada que não tenha no DBD. Ponto. Né? E para finalizar, pessoal, vamos falar aqui de 2 jogos também que foram encerrados, que foram jogos de Evil Dead, né? Evil Dead The Game, jogo do Ash. Esse jogo também já nasceu sucumbido totalmente, jogo mal otimizado pra um caramba. O meu PC roda o Warzone aqui, que é um jogo extremamente pesado, acho que é 200, 300 GB, e a porcaria do Evil Dead não rodava direito aqui. Tinha que colocar a resolução 1600 e o bagulho ainda ficava lento. Então, outro jogo safado, mano, que lançou muito mal otimizado. Né? E nem falar que é meu PC, porque rodou o Warzone. O Warzone é muito mais pesado que Evil Dead. Em questão de peso gráfico, né? Ali de. Tipo. Como é que eu posso dizer? Acho que densidade, né? Não sei se eu posso falar isso, né? Tipo assim, de coisa no mapa, né? Porque tinha. Cara, é muita coisa no Warzone que tem, né? Em questão assim de. Tipo, de detalhes, né? Pô, você pode entrar em quase todos os prédios lá no Warzone. E o mapa é gigantesco. Explosão acontecendo, bombardeio, tiro, não sei o que, granada toda hora ao mesmo tempo. E o jogo roda aqui muito bem. Aí, entra no Evil Dead, jogo todo lagado, lamentável, caro, sucumbido. Gameplay do jogo totalmente, sei lá, mano, não é uma gameplay atrativa, não gostei também. E sucumbiu, é claro. Por quê? Novamente, a gente volta àquele ponto. Não tem nada licenciado. No caso, assim, tinha até o Ash, mas não tinha nada, tipo, de licença grande. Morreu. E o nosso querido DBD Mobile, que não entra nesse pacote aí, né, de jogos, assim, que é bem competidor do DBD, porque era um DBD, né? Mas o DBD Mobile também foi encerrado, porém foi por causa da NetEase, né? Que ela é uma safada, né? Lavou dinheiro e matou o nosso querido joguinho. E aí, galera, deixa nos comentários o que você acha, cara, disso aí que tá acontecendo, certo? De todos os jogos assimétricos, né? Pô, estarem indo de arrasta. Todos estão falindo. Depois de um tempo. Será que eu tenho razão nesse ponto? Que a única forma do DBD ter um competidor à altura, né? Um verdadeiro concorrente, seria alguma empresa fazendo um jogo assimétrico e colocando coisas licenciadas dentro desse jogo que não tem no DBD? Eu acredito que essa seria a única forma. Não pode ser só apenas uma coisa licenciada, tem que ser várias, e várias coisas que não tem no DBD. Certo? Que daí eu acho que chamaria muito público. Então é isso, galera. Valeu. Eu queria fazer esse vídeo faz um bom tempo, mas tá aí. É nóis.